Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo de estatística. A estatística é o ramo da matemática que estuda os processos de obtenção, organização e análise de dados de uma pesquisa, bem como os métodos de tirar conclusões e fazer previsões com base nesses dados. O que será abordado? As noções de estatística, de termos de uma pesquisa, variável qualitativa e quantitativa, elementos de um gráfico, tipo de gráfico e interpretação de gráficos. Termos de uma pesquisa estatística. Uma população. A população ela é formada por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. A população é o conjunto de todos os elementos a serem pesquisados na estatística. Quando a população possui um número muito grande de elementos, de tal maneira que não é possível colher informação de todo o conjunto, então nós utilizamos um subconjunto, que é chamado de amostra. Então, a amostra é subconjunto da população. A amostra é sempre um subconjunto menor que a população. Exemplo. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistadas 54.000 pessoas. Neste caso, a população é formada por todos os brasileiros, cerca de 190 milhões de pessoas. Já a amostra é formada pelos 54.000 brasileiros que foram entrevistados. Variável numa pesquisa estatística. As características estudadas de uma população são chamadas de variáveis. Essas características podem ser qualitativas ou quantitativas. As características qualitativas são os valores que não são numéricos, tais como raça, meio de transporte, cor, esporte preferido, sexo, preferência por um candidato, opinião, nível de escolaridade, etc. Já as características quantitativas são variáveis numéricas, como estatura, peso, idade, número de filhos, salário, tempo, temperatura e etc. Então, as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As variáveis quantitativas, elas são divididas entre discretas e contínuas. As discretas são aquelas que você pode enumerar. As contínuas, elas são definidas num conjunto contínuo de números. Estatística no nosso dia a dia. É comum vermos em jornais e em diversos meios de comunicação, como jornal, revista e internet, gráficos estatísticos. Em geral, esses gráficos são muito ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano. E eles são usados porque, com rapidez, nós conseguimos ver e interpretar as informações. Por isso, o recurso gráfico possibilita uma comunicação direta e ilustrada com o leitor. Estatística no dia a dia. Podemos destacar os seguintes elementos de um gráfico. Título, que em geral é da forma curta e chamativa para despertar o interesse do leitor. Subtítulo ou texto explicativo, essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que se trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para mais variáveis. Fonte é a identificação do órgão ou instituto que fez a pesquisa de dados. A fonte valida a pesquisa e permite o leitor que ele possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Eixos são os eixos vertical e horizontal, onde são apresentadas as variáveis do gráfico.
Estatística no dia a dia. Bom, vejamos esse exemplo de gráfico apresentado em jornal. A fonte é o Globo, né, o site g1.com. Título: Uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Subtítulo: Distribuição por região do país. Ele é um texto explicativo. E os eixos são os eixos vertical e horizontal. A fonte da pesquisa, ela é discriminada geralmente abaixo do gráfico em letras pequenas. Um outro exemplo de gráfico que é apresentado. Nós podemos observar sempre o título, os eixos, a fonte, as grandezas e o subtítulo. Sempre verifique a fonte de procedência da pesquisa, para você verificar se é uma pesquisa confiável ou não. Tipos de gráfico. Há diversos tipos de gráfico e cada tipo de gráfico tem a sua função diferente. Basicamente, os gráficos são os seguintes: barras, linha, setor ou pictograma, que são os que são usados com desenhos. Gráfico de barras horizontais. É o primeiro gráfico apresentado. Já o segundo é chamado gráfico de barras verticais. Ambos são usados para representar variação. Um outro tipo de gráfico, gráfico de linha. O gráfico de linha é usado para representar uma variação contínua de um fenômeno em decorrer do tempo. Ele representa sempre uma variação e é de fácil visualização e interpretação. Ainda falando dos tipos de gráfico, vamos analisar o gráfico de evolução dos casos de coronavírus no Brasil. Repare que para esse tipo de gráfico sempre é usado um gráfico de linhas, pois ele tem uma interpretação mais fácil da variação do número de pessoas em relação ao tempo. Então, nesse gráfico, os eixos são: eixo vertical é a quantidade de pessoas e eixo horizontal é o tempo, transcorrer do tempo. E, como eu falei anteriormente, ele é um gráfico de fácil interpretação, por isso ele é sempre usado. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de setor. Geralmente eles são usados para comparar partes de um conjunto como um todo, né? Se eu analiso uma população inteira e quero comparar partes dessa população, geralmente se utiliza o gráfico de setor. Um outro tipo de gráfico é o gráfico pictório ou pictograma. Eles são usados para apresentar imagens relacionadas com um texto. Essas imagens se tornam pictogramas e tornam o gráfico mais atrativo. Geralmente ele é usado em jornais e revistas para fazer ilustrações a uma reportagem. Vamos agora fazer a interpretação de um gráfico e um trecho de uma reportagem. É apresentado o trecho de uma reportagem da revista Rio sobre o número de acidentes de trânsito no Rio de Janeiro. Mesmo durante o carnaval, a estatística de acidentes se mantém baixa. Há 10 anos, a folia não registrava índices como o que se destaca nessa temporada. Existe uma mudança de comportamento significativa, comprovada principalmente pelo medo das multas elevadas, afirma o Major Marco Andrade, coordenador da Operação Lei Seca. O endurecimento corrobora o desejo da sociedade de diminuir a quantidade absurda de vidas que são perdidas no trânsito. Bem, esse gráfico, ele apresenta o índice de acidentes de trânsito com mortes fatais no Rio de Janeiro durante um determinado período de tempo. Então,
No eixo horizontal é apresentado os meses e os anos. No eixo vertical, a quantidade de acidentes. Vamos então analisar o gráfico e fazer algumas interpretações. Sobre o que se fala a reportagem? O que vocês acham que fala a reportagem? Ela fala sobre o número de acidentes com mortes fatais no estado do Rio de Janeiro. Qual é o tipo de gráfico apresentado? O tipo de gráfico é o gráfico de linhas. Qual o período analisado nessa pesquisa? O período analisado nós vamos verificar no eixo horizontal, é de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. O que você pode afirmar? Você pode afirmar que do período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda no número de acidentes da capital? Sim. Se você olhar o gráfico de dezembro de 2012 a janeiro e fevereiro de 2013, você vai verificar que o gráfico é decrescente. Então, sim, houve uma queda no número de acidentes. Segundo os dados apresentados durante o período avaliado, qual é o mês que teve o maior índice de acidentes letais? Se você verificar o gráfico, foi no mês de agosto que houve o maior índice de acidentes letais, com 75 acidentes. Sendo assim, é sempre importante analisar o gráfico, verificar a fonte e a procedência da sua pesquisa. Vamos ver um outro exemplo de interpretação de gráficos. O gráfico a seguir mostra o número de infectados e óbitos em milhares de pessoas sobre a doença AIDS. A fonte é o Ministério da Saúde. Então, nós temos os casos de óbito e os casos de infectados. Vamos analisar. Qual é a quantidade? A quantidade de óbitos sempre foi crescente? Vamos verificar o gráfico. O gráfico, a quantidade de óbitos, ela é delimitada pelo gráfico com linha vermelha. Então, não, ela nem sempre foi crescente. Se você verificar, a partir de 1995, ela passou a ser decrescente. Qual é o número de pessoas infectadas pela AIDS no ano de 1995? O número de pessoas infectadas pela AIDS é 19.890, está representado no gráfico azul. Em que ano ocorreu a maior quantidade de óbitos e qual foi esse número? Novamente, o gráfico agora, a que a gente vai analisar, também é o vermelho. A maior quantidade de óbitos ela ocorreu em 1995, com 10.890 óbitos. Qual a diferença entre a quantidade de casos e a quantidade de óbitos em 1985? Bem, para fazer isso, você vai ter que fazer 573 menos 461, tá? Então, quando você tem uma variação, novamente a gente utiliza os gráficos de linha. Se você perceber, pelo menos na data de hoje, nós tivemos mais óbitos por AIDS do que por coronavírus. Ainda sobre interpretação de gráficos. A internet WorldStat é uma empresa especializada em estatísticas globais. Em 2008, ela apresentou os resultados mostrados no gráfico ao lado. Observe que os valores apresentados são em milhões de usuários. Essa pesquisa foi feita sobre as 10 línguas mais faladas na internet. Bom, qual a quantidade de usuários que utiliza a língua portuguesa? Vamos analisar o gráfico. No gráfico, nós temos que 58,2 milhões de usuários utilizam a língua portuguesa. Qual a quantidade de usuários de língua inglesa?
Bem, analisando o gráfico, nós temos que 430,8 milhões de usuários usam a língua inglesa. Qual a quantidade de usuários que utiliza a língua chinesa na internet? 276,2 milhões de usuários usam a língua chinesa na internet. Existem mais usuários que utilizam a língua inglesa ou a língua chinesa na internet? Observando o gráfico, nós podemos ver que existem mais usuários que utilizam a língua inglesa na internet. Agora vamos ver uma questão do Enem. O dono de uma farmácia resolveu colocar a revista à vista do público, mostrando a seguinte apresentação da evolução do total de vendas em reais de um certo medicamento ao longo de 2011. Então, o gráfico apresenta as vendas de um certo medicamento em reais em 2011. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, observando o gráfico, nós temos que os meses que ocorreram, respectivamente, a maior venda e a menor venda foi junho e agosto. Um outro exemplo de questões do Enem. A figura a seguir apresenta dois gráficos com as informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas em um setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linhas tracejadas informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linhas contínuas é o número de reclamações que foram resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou podem demorar mais um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que os números de reclamações resolvidas excede o número de reclamação recebida. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência muito bom foi em que dias de semana? Vamos analisar o gráfico. Repare que na terça e na quarta-feira, nós temos que o número de reclamações resolvidas, ele é maior do que o número de reclamações feitas. Logo, esses 2 dias, terça e quarta, são os dias que o nível de eficiência é considerado muito bom por essa empresa. Agora vamos aos exercícios. A seguir, na plataforma, tem um arquivo PDF com os exercícios de fixação, que são para serem feitos no seu caderno. Não deixe acumular a tarefa. Se cuide e em breve nós vamos nos reencontrar.